Isa, para Cláudia, para Cristiane. A paz do Senhor Jesus a todos, amém. A paz do Senhor Jesus, pessoal que vai ouvir pelo áudio, pessoal do Facebook, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube, amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Hoje a gente vai conhecer um personagem novo, né? Acasias. A gente vai conhecer, ele já vai embora hoje mesmo, tá? Então, ele reinou pouquíssimo tempo lá, né? Depois de Acabe. Ele foi um rei muito ruim, como Acabe era, e a Bíblia diz que ele era até um pouquinho pior, né? Então a gente vai ver agora sobre Acasias. E ele reina bem pouquinho tempo. Ele entra no ano que Acabe morreu, no ano seguinte ele já morre, tá? Então é muito rápido o reinado dele, né? E a gente vai falar sobre ele agora, tá? A gente vai lembrar onde que a gente parou na história, onde que a gente tá na história, tá? Eu vou fazer a gente lembrar e vou recapitular pra gente lembrar o que tá acontecendo, tá bom? Amém. Amém, amém, Cláudia, amém, Cristiane, amém. A gente ouviu a música hoje, né? Suede Silva, o nome da cantora. O nome da música é Reacende a Chama, né? Na música fala assim, acorda a igreja e vai orar, né? Acorda a igreja e entra em oração, né? A igreja agora só busca a Deus para pedir, né? Só quer prosperidade, só fala em bênçãos materiais. Mas orar que é bom nada, né? Orar e buscar a Deus que é bom nada. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso antes da gente começar a aula, porque a oração é muito importante, né? A Bíblia diz que a oração cura enfermos. A Bíblia diz que a oração perdoa pecados, faz com que pecados sejam perdoados. Uma oração consegue esse nível de perdão, né? E existem orações, né? E a oração mais incrível que eu acho é a intercessória, né? A gente aprende muito sobre a oração intercessória ali com Abraão, ali com Moisés e ali com Jesus, né? A gente aprende muito sobre a oração intercessória. E existe uma oração intercessória que é extraordinária, que é quando a gente ora clamando a compaixão de Deus para nós que estamos orando e não para quem está recebendo a oração. E isso é muito importante porque, né? Tem um momento na história, no Novo Testamento, que uma mãe vem falar com Jesus e ela quer que a filha dela seja curada. Eu não lembro agora se é ressuscitada ou curada, gente, acho que é curada. Aí ela quer que a filha dela seja curada. Aí ela fala para Jesus, Jesus, cura minha filha, tem compaixão de mim. Ela podia falar, tem compaixão da minha filha, né? É minha filha que está doente, né? Eu tô saudável, eu tô andando, eu tô correndo aqui. Mas não, ela fala, tem compaixão de mim. E isso é uma oração muito importante. Muito importante mesmo. Eu aprendi a orar dessa forma, né? Pedindo por alguém, mas falando com Deus para que Ele faça aquilo por compaixão a mim. Não por compaixão à pessoa. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia. E Deus endurece o coração de quem Ele quer endurecer, né? A paz, Adriano. Então, o que acontece? A gente pensa, porque Deus é longânimo, a paz, Davi, a gente pensa que porque Deus é longânimo, né? O que é longânimo? Tem um ânimo longo, né? Então, quando diz que Deus tem um ânimo longo, significa que Deus não perde a paciência fácil, né? Ele não tem um pavio curto, quer dizer que o pavio dele é longo. Então, demora para ele perder a paciência dele. É isso que a Bíblia está querendo dizer quando diz que ele é longânimo. Aí, quando a Bíblia diz que Deus é longânimo, a gente fica achando que a paciência de Deus é eterna. A gente fica falando, não, Deus é longânimo. Então, a paciência dele, a impressão que dá pra gente é que é eterna. Não é. A paciência de Deus não é eterna. A paciência de Deus acaba. Uma hora acaba, né? Acabou lá com Sodoma, né? Acabou ali com Gomorra, Adimá, Zebuim. Acabou várias vezes durante a Bíblia. A gente vê que a paciência de Deus acabou, se estourou, chegou no limite, né? E é assim. E a Bíblia diz que em um determinado momento, Deus entrega a pessoa a si mesma. Deus não tá mais nem aí. Deus não vai tentar mais convencer a pessoa. Deus entrega ela. Você quer se perder? Você vai se perder. Eu não vou mais perder meu tempo tentando te convencer. A Bíblia diz isso, gente. Parece meio estranho eu falar isso de Deus, né? Porque aí a pessoa pensa, mas Deus não é amor, né? Deus não tá demorando para fazer Jesus voltar porque ele quer salvar o maior número de pessoas? Sim! Mas a questão é que a gente tem que entender que a paciência de Deus não é eterna. E é essa questão. A gente tem que ter essa consciência. Senão a gente fica brincando com Deus, a gente fica testando Ele, tentando Ele, né? E não pode, né? A paciência de Deus tem limite. Tem limite também. E é essa questão. Então, eu parei para pensar um tempo atrás sobre isso, né? E eu comecei a orar diferente. Eu orava por algumas pessoas
né? E essas pessoas, né, cometiam pecados enormes diante de Deus, né? Por exemplo, uma dessas pessoas, ela leva imagens para a casa dela e ora por essas imagens dentro da casa dela. E ela faz os filhos dela orarem por essa imagem também, né? E aí eu orava para Deus ter compaixão dessa pessoa, ter misericórdia dessa pessoa. Mas e se ela já atingiu um nível e Deus decidiu entregar ela a si mesma? E se Deus decidiu que vai endurecer o coração dela? Porque Deus tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia e ele endurece o coração de quem ele quer endurecer, né? Quando a gente vê ali Moisés intercedendo pelo povo, quando Deus vem e fala: ah, Moisés, chega, já deu, tô no meu limite, vou destruir todo esse povo, vem pra cá pra você não ser destruído junto que eu vou recomeçar tudo de você. E Moisés fala: Senhor, não faça isso. Tem compaixão de Abraão. Ele fala para ter compaixão de Abraão. Ele não fala para ter compaixão daquele povo. Ele fala: tem compaixão de Abraão, Deus. O Senhor prometeu a Abraão, lembra? Agora o Senhor vai matar o povo dele. Lembra que o Senhor prometeu para Abraão? Né? E durante várias vezes na Bíblia, a gente vê que a Bíblia fala que por amor a Davi, Deus ainda deixou um herdeiro em Judá. Por amor a Davi. Então você vê qual é o nível, né? Existe um nível de compaixão que não é um nível de compaixão relacionado à pessoa que está errando, mas é relacionado àquele que ora. Então eu aprendi a orar desse jeito. Aí agora quando eu oro por alguém, eu falo: Senhor, tem compaixão de mim. E visita essa pessoa, transforma ela, se apresenta para ela, muda o coração dela, né? Por compaixão a mim, por amor a mim. Né? Porque às vezes, gente, realmente já deu a cota dele com a pessoa. Mas quando eu começo a interceder, pedindo para ele se lembrar não do amor que ele tem por aquela pessoa, não ele não ter paciência com aquela pessoa, mas sim remetendo a paciência dele a outro, igual Moisés fazia: Senhor, se lembra de Abraão, né? Se lembra do que o Senhor disse a Abraão, lembra do seu amor a Davi? Lembra do seu amor a Abraão? Uau, né? E esse é um nível que eu queria falar pra vocês, né? Queria dividir com vocês. Que existe esse nível pra gente orar, gente. Glória a Deus. Mas outra coisa muito importante que eu quero falar é o quê? A oração é muito importante, sim. Né? No Novo Testamento, a oração da igreja fez com que as prisões fossem abertas, né? E Pedro fosse liberto. Mas a oração não aumenta a nossa fé. A oração age no mundo espiritual. A oração é a fé em ação. Significa isso, oração, né? Significa que a nossa fé está agindo e está transformando este mundo. Então, quando eu oro, eu faço a minha fé ser transformada em ação. E aquela pessoa é perdoada, aquela pessoa é curada, o milagre acontece, né? Então, é a fé em ação. Mas a questão é, eu preciso ter fé. Para orar nesse nível, eu preciso ter fé, né? E a Bíblia diz que só uma forma da gente ter fé. E não é orando, né? Não é jejuando. É lendo a palavra de Deus. A Bíblia diz que ao ler a palavra de Deus, a nossa fé é aumentada. Então eu preciso estudar a palavra de Deus. Quanto mais eu leio as Escrituras, quanto mais eu conheço as Escrituras, mais a minha fé é aumentada. Quanto mais a minha fé é aumentada, mais as minhas orações fazem efeito. Uau, né? Glória a Deus também. Então, gente, eu vou orar agora, tá? Já falei o nome da música. E a gente vai começar, então, 1 Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54, tá? Só. E, então, a gente vai pro segundo livro de Reis, capítulo 1, tá? Amém. Meu Deus, obrigada, Pai. Obrigada por mais um dia. Obrigada pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Amém. Meu Deus, eu peço perdão, Pai. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós somos falhos, Pai. Nós somos pecadores. E por isso, Pai, nós reconhecemos a nossa condição. Nós reconhecemos, Pai, a nossa imundície, a nossa sujeira. E reconhecemos que precisamos de Ti, porque só o Senhor é santo. Só o Senhor santifica. Só o Senhor é puro e limpo. E só o Senhor nos limpa. Então, meu Deus, vem, Pai, em nome de Jesus, e nos limpa, nos santifica, nos purifica, Pai. Nos limpa de toda a nossa imundície, Pai. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e no nome de Jesus, Senhor. Afasta de nós tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Meu Deus, que o Senhor cresça, Pai, em nome de Jesus, e que nós diminuamos, Pai, porque toda honra e glória é Tua, Senhor. Nós temos prazer em falar de Ti. Que o Senhor, meu Deus,
faça transparecer a tua glória através das nossas vidas e através de nós. Que todos aqueles, meu Deus, que nos conhecem, testemunhem que o Senhor é conosco, que Deus é em nossas vidas, Pai. Amém, Senhor. Que todos possam te ver, te conhecer através de nós. Que venhamos a ser um testemunho vivo do teu poder. Que venhamos, meu Deus, a ser nessa terra um testemunho do teu caráter. Que venhamos, meu Deus, a apresentar o Senhor para os outros através do nosso caráter, através das nossas palavras, através das nossas atitudes. Que não venhamos a envergonhar o teu nome, Pai. Que venhamos a lembrar que o Senhor, meu Deus, som dos nossos corações e nada é escondido de ti. Que venhamos a lembrar disso quando estivermos no nosso culto, Pai. Porque o Senhor tudo vê, Senhor. Amém. Meu Deus, que aqui não seja o meu falar, mas que seu Espírito Santo me use, Pai. Que da minha boca, meu Deus, saia somente a tua verdade e que ela saia pura, Pai, que ela saia limpa, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que todo aquele que me ouvir falar acerca de ti não resista e se apaixone por ti. Que essa pessoa se entregue a ti, a tua verdade, que venha te conhecer cada vez mais. Que essa pessoa venha ter cada vez mais sede de ti e venha te buscar, ler a tua palavra e te conhecer, Pai. Ter intimidade contigo, Senhor. Amém. Que essa pessoa não venha descansar, meu Deus, até que ela possa contemplar a tua face, Senhor. Porque esse é o maior presente que nós temos, é poder contemplar a tua face, Senhor. Nós ansiamos por este momento. A tua palavra diz, meu Deus, que quanto mais, meu Deus, a tua palavra é propagada, meu Deus, quanto mais pessoas conhecem a verdade, mais próximo está o reino de Cristo de vir. E amém, Deus, nós ansiamos pelo reino de Cristo. Um reino de paz e de justiça sobre essa terra e sobre a outra terra que o Senhor já preparou para nós, meu Deus. Amém. Que o seu reino venha, Jesus. Amém. Nós ansiamos por ele. E enquanto isso, meu Deus, enquanto o seu reino não vem, enquanto Jesus, o Senhor, não volta, nos ajuda. Nos ajuda nessa caminhada tão difícil que é nessa vida, Pai. Nos ajuda, Pai, para que venhamos a compreender qual o caminho correto que devemos seguir. Ensina a tua verdade, Pai. Ensina os teus mandamentos, os teus preceitos. Nos ensina o teu caráter, meu Deus, para que venhamos a te imitar nessa terra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Livrai-nos de todo mal, Pai. Que o Senhor supra todas as nossas necessidades, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Então a gente vai agora para o primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 52 ao 54. Vamos lembrar o que está acontecendo aqui na história? A gente está com uma dor de cabeça? Mas vai dar certo, em nome de Jesus. Esse calor, tá muito quente, né? Aqui no Brasil tá muito quente. Glória a Deus. O que estava acontecendo aqui na história, né? A gente lembra que aqui na história Acabe morreu. Né? Então a gente lembra que houve uma guerra, né, da Síria contra Israel de novo. E nessa guerra, Acabe e Josafá, que é o reino do sul, né? Josafá é o rei lá do sul, descendente de Davi. A gente lembra que Josafá já era aparentado com Acabe. O filho de Josafá já havia casado com a filha de Acabe. Então eles decidiram ir juntos para a guerra, né? Josafá ainda consultou a Deus, né? O profeta Micaías ainda falou que não era para ir para a guerra, porque Acabe ia morrer nessa guerra, né? E mesmo assim Josafá foi, a gente lembra. E Acabe também, né? Acabe foi ainda falando, já que eles vão matar o rei, então eu não vou de rei, né? Eu vou disfarçado de servo. E ele foi disfarçado para a guerra de empregado. Mas mesmo assim ele foi morto, porque de Deus você não se esconde, né? E ele foi morto, a gente lembra, né? Então a gente lembra que depois dessa guerra, Josafá voltou para Jerusalém em paz, sem a Síria seguir ele nem nada. Chegando lá em Jerusalém, a gente lembra que um profeta veio falar com Josafá. E o profeta falou assim para Josafá: por que é que você fica ajudando quem Deus odeia? Por que é que você fica ajudando os planos dos ímpios? Por que você fica fazendo aliança com quem não é para você fazer aliança? Por causa disso. Porque você faz aliança com quem Deus odeia. Porque você faz aliança com quem Deus abomina. É que Deus vai te castigar. Exatamente por causa disso. E a gente até falou sobre isso na aula passada. Porque assim, Josafá, a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus. Josafá, ele cumpria os mandamentos, né? Ele obedecia a lei. Josafá, ele tinha tanto receio que ele mandava sacerdotes pela cidade ensinando a lei, né? Então você vê que era um homem religioso, né? Mas o problema de Josafá eram as alianças que ele fazia.
era com quem ele andava, né? Não adiantava nada ele ser um homem temente a Deus, ele obedecer a Deus, seguir as leis de Deus, os mandamentos de Deus e se aliar com a pessoa errada, se aliar com o ímpio, ajudar o ímpio nos planos do ímpio, né? E ele fazia isso. Então a gente lembra que acabou nessa parte, né, onde ele tinha levado uma chamada do profeta, né? Mas Deus também falou, mas também eu vi, né? E eu tenho coisas a seu favor. Mas parece a carta lá de Jesus, né? Para as igrejas. Aí Deus também fala, mas também, né? Eu vou ser justo, né? Não é de todo também que você é ruim. Eu também vi algumas coisas boas em você. Eu vi que o seu coração está disposto a me servir. Isso eu vi. Eu vi que você, né? É um homem que me teme. Eu percebi isso também. Né? Então você vê que Deus não está olhando só os defeitos, Deus estava olhando também ali, né, as qualidades de Josafá, né? Oi, Francisco, boa noite. Deus está olhando também as qualidades ali de Josafá, né? Uau! Então a gente lembra que passou um tempo depois disso, não muito tempo, eu falei para vocês, né? Porque Acasias, ele vai ser pouco tempo rei. A Bíblia diz que ele vai ser rei por 2 anos, mas não vão ser 2 anos inteiros, né? Então, era pouco tempo. Por quê? Porque Josafá ainda vai se aliar com Acasias. Né? Então a gente lembra que Josafá ainda faz aliança com Acasias para ajudar ali, né? A paz, Amanda, para ajudar, Josafá ainda faz aliança com Acasias. Então você vê que foi pouquinho tempo ali que Josafá entendeu o que o profeta havia falado, né? Ele vai e erra de novo no mesmo erro, né? Fazendo aliança com quem não devia fazer. Então a gente lembra que antes disso acontecer, antes dele fazer aliança, né? Antes dele fazer aliança ali, né? Com o Acasias, o que aconteceu? Teve uma guerra. Lembra dessa guerra que a gente falou na aula passada? Eu acho linda essa guerra extraordinária. Houve uma guerra de 3 reis contra um rei. Era uma guerra de Edom, Amon e Moabe. Tudo parente ali, né? Um descendente de Abraão e 2 descendentes de Ló, né? Amon e Moabe a gente lembra que descende de Ló. E Edom, né, os edomitas descendem de Abraão, né? São descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Então, eles decidiram ir lá guerrear contra Judá, né? Guerrear lá contra o reino de Judá, contra Josafá, né? Contra o povo lá do Reino Sul. Então, a gente lembra que quando vieram avisar para Josafá isso, né? Falaram, ó, Josafá, te prepara aí, ó, porque não tem notícia boa não, tá vindo uma multidão contra vocês. Que vai ser de vocês, né? Porque a gente lembra que o reino de Judá era composto ali, né? Somente pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Tinha alguns ali, né? Que tinham saído lá do... A gente lembra lá do reino norte e tinham ido para o reino sul. Mas, gente, era pouco. Não tinha tanto, né? Não tinha tanto exército, assim. Não era uma potência. O reino de norte, o reino de Israel, era muito maior. Eram 10 tribos, né? Ali embaixo eram só 2 tribos. Imagina, esses 3 reinos iam esmagar eles, né? Então, quando Josafá soube isso, a gente lembra que Josafá ficou com muito medo. Muito medo. Então Josafá decidiu se voltar a Deus, decidiu orar a Deus. Então Josafá, a gente lembra que foi lá, né, no templo e começou a orar, né, com Deus ali, né. Francisco, ele falou assim, né, Ixi, você tem problemas, acha lindo uma guerra. Francisco, eu quero te falar algo. A última vez que eu vou falar contigo. Eu achava que você era ateu, Francisco. Mas hoje eu percebo que você é só um intolerante religioso mesmo. Você não é ateu. Você é intolerante religioso. E todas as vezes que você conversava comigo, você mandava alguma pergunta, falava alguma coisa aqui, eu perdia o meu tempo tentando falar com você. Mas agora eu não vou mais responder as suas perguntas, eu não vou mais tentar defender Deus, não vou falar sobre Deus com você. Que o meu próprio Deus se defenda de você. Porque o meu Deus é um Deus vivo. É um Deus que tem boca e fala. É um Deus que tem ouvidos e ouve. É um Deus que tem olhos e vê. E é um Deus que faz e está vivo. Então, eu te entrego ao meu Deus. Que Ele se defenda de você. Eu não vou falar mais nada com você, Francisco. Sinceramente, eu já tive debates com pessoas religiosas. Eu já sentei com uma pessoa espírita, no nível dela ir fazer trabalho. Essa pessoa, ela sentava lá na mesa toda de branco, de centro, fazia os negócios baixar, ela era espírita nesse nível.
E eu sentei com ela e tive um diálogo, gente, de 1h30, um diálogo equilibrado, um diálogo inteligente, sabe? E não tem problema pra mim, não. Eu já sentei com gente do candomblé também e conversei um diálogo inteligente. Já sentei com ateu e conversei com um diálogo inteligente. E pra mim é super legal esse tipo de diálogo inteligente, sabe? Onde as duas partes se respeitam. E eu não vou mais lançar pérolas aos porcos. Não vou mais. Eu não vou mais me reduzir à tolice. A Bíblia diz isso. Entregue os tolos a eles mesmos. Que os tolos se confundam na sua própria tolice. E é isso, Francisco. Tá bom? Então, você pensa o que você quiser, você acha o que você quiser e que você fica aí com seu coração endurecido do jeito que você quer permanecer. E que, meu Deus, venha falar contigo. Porque eu não vou mais lançar pérolas aos porcos. Era isso. Então agora, gente, vamos lembrar? Então teve uma guerra ali, né? O que aconteceu, né? Ele não sabe de nada, né? Ele fala, ixi, você tem algum problema, né? Pra achar linda uma guerra. A pessoa não sabe de nada pra estar falando isso, né? Então, o que acontece? Gente, vocês lembram, né? Uau, é extraordinária essa passagem. Como Deus é incrível, né? E fica aí, Francisco, pra você saber de que guerra eu tô falando, tá? Pra você não falar bobagem igual você acabou de falar, porque você não sabe nem do que eu tô falando. Então, gente, o que acontece? A gente lembra que Edom, Moabe e Amon se uniram para ir guerrear contra Judá. Então, chegou essa mensagem lá para Judá, para Josafá. E quando Josafá ouviu isso, falou, nós estamos perdidos. Como que a gente vai guerrear contra 3 nações? Eles vão esmagar a gente. Eles vão fazer o que eles quiserem da gente. Não tem como lutar. Era humanamente impossível. Era impossível. Lembra quando a gente falou sobre a guerra que teve lá no Reino Norte? Que foi, ali era uma multidão e desse outro lado era 2 bolinhas? Nem esse nível não era, gente. Judá era muito menor. Muito menor, muito menor. Então, quando Josafá soube isso, Josafá, a gente está perdido. É impossível a gente vencer. Não tem como vencer essa guerra. É impossível. Aí vocês lembram que Josafá então foi lá no templo de Deus lá em Jerusalém, né? O templo que Salomão havia erguido lá em Jerusalém. E Josafá foi e falou, ai, Senhor, a gente reconhece que a gente não pode, né? A gente não consegue vencer essa batalha, nós não somos nada, né? Mas foi o Senhor quem nos escolheu. O Senhor olhou para Abraão e viu algo nele. O Senhor olhou para Isaac e viu algo nele. O Senhor olhou para Israel e viu algo nele. Ele não ousa falar dele. Ele não ousa falar dele nem daquela população que está ali naquela hora. Ele fala dos antepassados. Lembra o que eu acabei de falar no começo da aula sobre a compaixão a mim, né? Então, não dá para ter compaixão de mim. Eu lembro algum antepassado que Deus já teve compaixão. Então, por compaixão é esse meu antepassado, né? Então, uau, é isso que ele está fazendo aqui, Josafá. Então, a gente lembra que Josafá começa a orar a Deus e Josafá fala, Deus, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu essa terra. Quando a gente percorreu os caminhos de Edom, os caminhos de Moabe, os caminhos de Amon, o Senhor falou que não era para tocar na terra deles, né? Porque a terra deles havia sido dada, né? Havia sido dada para Ló, havia sido dada a Abraão, né? Então o Senhor falou para a gente não tocar nas terras deles. Lembra disso, Deus? E olha como eles estão pagando o Senhor agora, querendo vir aqui tomar a terra do Senhor. Porque a terra é tua, Deus, não é nossa, não. Gente, o que ele faz? Ele fala, Deus, a guerra é tua, não é minha, não. E ele começa a fazer isso. Ele fala, Senhor, essa batalha é tua, não é minha, não. Porque eu não posso guerrear contra esse povo. Mas tu pode. Eles estão vindo questionar algo que o Senhor decidiu, Deus. Eles estão, então, questionando algo que o Senhor fez. Então, vem e se defenda, Deus. Uau! Josafá faz isso. E a gente lembra que Deus vem, então, uau, e faz aquela coisa extraordinária. Eles vencem a guerra sem levantar uma espada. Eles não mataram ninguém. Tá ouvindo, Francisco? Tá aprendendo um pouquinho de Bíblia agora? Então, o que acontece? Eles venceram a guerra sem matar ninguém. Uau, uau. Deus agiu. Eles não precisaram agir. Deus agiu. Então, eles começaram, a gente lembra, né? Eles andavam e aqui no vale, né? Estavam as 3 nações reunidas esperando Judá chegar para massacrar Judá, né, gente? Fala sério. E o que Deus fez? Uau!
Enquanto Judá vinha, o reino de Judá, né? O reino ali de Judá e de Benjamim, enquanto eles vinham, os louvadores, né? Os levitas, né? Vinham louvando na frente, Enquanto eles vinham louvando na frente, o exército vinha atrás. Mas Deus falou, vocês vão vencer essa batalha sem levantar uma espada, sem lutar. E eles ficavam louvando, e, gente, a gente lembra que eles ficavam subindo a montanha, né? E eles ficavam subindo a montanha e louvando, subindo a montanha e louvando, subindo a montanha e louvando. Enquanto eles estavam subindo a montanha e louvando a Deus, Deus foi ter com os inimigos. Deus foi ter com os inimigos dele, e Deus, então, lá tendo com os inimigos dele, Deus foi e lançou uma confusão entre eles, que eles começaram a se matar. Os edomitas, os moabitas e os amonitas começaram a se matar. O povo de Deus não precisou levantar uma espada. O povo de Deus não precisou fazer nada. Os próprios inimigos do povo de Deus se destruíram sozinhos. Uau! E a gente lembra que quando o reino de Judá chegou no topo da montanha, né? Eles olharam assim para baixo, Josafá olhou e viu todo mundo morto. Caramba, a gente não precisou fazer nada, Deus fez tudo. Uau, Deus que acabou com eles, né? E a gente lembra que eles morreram, tá todo mundo morto. Então, Josafá e o reino de Judá desceram só para pegar os despojos. Só para pegar. Francisco, pode ficar falando o que você quiser, eu já falei tudo que eu tinha para falar com você, tá? Agora é com você e com o meu Deus. Então, o que acontece? Gente, vocês lembram, né? Quando eles desceram, caramba, eles ficaram 3 dias recolhendo ouro, riquezas, tanta coisa que tinha ali, de tanta coisa que tinha. Então, a gente lembra que Josafá voltou para Jerusalém feliz da vida com um monte de riqueza. E é nesse cenário que a gente está agora, tá? Aí no versículo 52 do primeiro livro de Reis, capítulo 22, diz assim: no ano 17 do reinado de Josafá em Judá, foi quando Acabe morreu, tá? Então, Acabe morreu no ano 17 do reinado de Josafá. Então, quem é que virou rei no lugar de Acabe? O filho de Acabe e de Jezabel, chamado Acasias. E ele governou por 2 anos apenas, ali em Samaria. Aí no versículo 53 diz que ele pecou contra Deus, né? E ele seguiu o mau exemplo do pai dele, Acabe, e da mãe dele, Jezabel. E ainda do rei Jeroboão. Então ele seguiu o mau exemplo de Acabe, de Jezabel e de Jeroboão. E ele ainda fez com que o povo de Israel pecasse. Aí no versículo 54 diz assim: Acasias, ele adorava e servia. Ah, Francisco, quero te falar mais uma coisinha. Não sei se você está aí online. Quero te falar mais uma coisa. Se você estiver certo, e o meu Deus não existir, eu não estou perdendo nada. Não vai acontecer nada comigo. Se nenhum Deus existir. Que mal vai acontecer comigo? Nenhum. Se você estiver certo, você está aí. Se você estiver certo e eu estiver errada, que mal tem de eu adorar a Deus se Deus não existe? Nenhum mal vai me acontecer. Mas se eu estiver certa, vai acontecer algo com você. E é isso. Você vai pagar para ver, então. Porque eu tô pagando para ver, mas não vai me acontecer nada. Mas você tá pagando para ver. E se eu estiver certa, quando ele voltar, você vai queimar no lago de fogo e de enxofre. E você vai lembrar disso que eu tô falando aqui agora. Era só mais isso que eu tinha para te falar. No capítulo 2, né? No capítulo 2 não, no segundo livro de Reis, gente, no capítulo 1. Então, o que acontece? A gente tá indo para um livro novo agora, glória a Deus, amém, gente. O segundo livro de Reis, a gente tá começando mais um livro, né? Mas a gente ainda não finalizou o primeiro livro de Reis, tá? A gente ainda não finalizou o primeiro livro de Reis. Faltam uns versículos ali, bem pouquinho, que falam sobre a história de Josafá. Eu vou esperar para falar na morte dele. A gente ainda está um pouco longe aqui da morte de Josafá, então eu vou dar uma segurada. Quando eu for soltar ali na morte de Josafá, a gente vai terminar o 15º livro, tá?
Então, o segundo livro de Reis, capítulo 1, né, o segundo livro de Reis inteiro, é o nosso 16º livro, tá? Então, o 15º livro que a gente está finalizando é o livro de 1º Reis. Glória a Deus. Então, já esse é o 16º livro que a gente está lendo aí. Amém. Então, no versículo 1 diz assim, no segundo livro de Reis, capítulo 1. E depois da morte de Acabe, Moabe se rebelou contra Israel. A gente lembra, né, que Acabe morreu. Acabe morreu, quem foi que virou rei no lugar de Acabe? Acasias, né? Então, Acasias virou rei. Então, Moabe, que é descendente de Ló, que a gente lembra, que a gente estudou aí nas últimas aulas que teve guerra lá com Josafá, né? Decidiu ter guerra com Israel. Acabe morreu, então Moabe pensou. A gente lembra que Moabe e Edom, pelo jeito, eram países tributários de Israel. Pelo jeito, Israel ia lá receber tributo desses países, tá? Então, Acabe morreu, Moabe deve ter pensado, Acabe era a força de Israel. Acabe morreu. Então, não tem mais força ali. Agora é o momento da gente ir lá invadir e tomar Israel. E eles foram e se rebelaram contra Israel, Moabe. Aí no versículo 2, então, diz que Acasias, né, durante esse período de guerra, né, o que aconteceu? Acasias caiu pelas grades de um quarto alto, né? Então, Acasias estava no quarto alto, na casa dele, e ele caiu lá do alto. E diz que, então, ele ficou doente e não saía mais da cama. Então, ele caiu lá do alto, foi posto na cama dele e já não saía mais da cama. Então, já que ele não saía mais da cama, ele foi consultar a Deus. Que Deus que Acasias foi consultar? O Deus de Ecrom. Ele não foi consultar o Deus de Israel. Ele foi consultar o Deus de Ecrom, chamado Baal-Zebub. Então ele mandou mensageiros dele lá para Ecrom para saber o que o Deus de Ecrom diria sobre a doença dele. Se ele ia ser curado, como que ia ser. Então diz que esses homens começaram a andar no caminho lá para ir para Ecrom para saber do Deus de Ecrom o que ia acontecer com Acasias. Mas, enquanto isso, Deus vem falar com Elias. Amanhã a gente vai ver Elias sendo levado ao céu, gente. Uau! É muito legal. No versículo 3, então, diz, né, que um anjo de Deus, né, o anjo do Senhor veio falar com Elias. E ele disse, Elias, se levanta e vai lá se encontrar com os mensageiros que Acasias mandou lá para Ecrom. Porque Acasias está querendo consultar o Deus lá de Ecrom para saber se ele vai viver ou não. Fala o seguinte para ele, o Elias, né? Aí Deus vai falar para Elias, fala assim, por acaso não há Deus em Israel para você ir lá em Ecrom consultar o Deus deles? Por causa disso, por você não ir consultar o seu Deus, achar que você não tem um Deus e ir consultar Deus dos outros, por causa disso você não vai sair mais dessa cama. E você vai morrer com certeza. Uau! Então Elias foi. Elias encontrou os mensageiros e falou isso para os mensageiros. Aí no versículo 5 diz que os mensageiros voltaram. Os mensageiros nem foram mais lá para Ecrom. Depois dessa mensagem, os mensageiros voltaram e foram lá falar com Acasias. Falou, Acasias, é o seguinte... a gente voltou. E a Acasias falou, nossa, mas vocês já voltaram, não deu tempo ainda de vocês irem lá para Ecrom e voltar. Por que vocês já voltaram, né? Então, no versículo 6, eles falaram, é que veio um homem encontrar com a gente e ele falou pra gente, né, por que é que a gente estava indo consultar o Deus de Ecrom, se em Israel não tem Deus não. Por que a gente estava indo lá? Por causa disso, por a gente não ter consultado o Deus de Israel e ter ido consultar o Deus de Ecrom, é que o senhor não vai sair dessa cama mais e vai morrer. Aí então, Acasias vai falar, como que era esse homem? Como que ele era? Fala para mim. E então eles falaram, olha, ele andava vestido de pelos, né? Pelos de animais. Ele andava vestido de pelos de animais, né? E com os lombos, com um cinto de couro. E ele então fala a Acasias, é Elias. É o mesmo que perturbava o meu pai. É Elias, o tisbita. Então no versículo 9, uau, essa parte é legal. Então, no versículo 9, diz que Acasias ficou indignado com essa mensagem que Deus deu para ele. Então, Acasias, né, porque Acasias lembra já do que havia acontecido lá com o pai dele. Lembra que Elias havia dado para Acabe a mensagem de que não ia chover mais, até que ele falasse?
né? Lembra disso, né? Então, ele já sabia como funcionava. Pô, Elias falou, então eu tenho que encontrar esse homem. Eu não vou cometer o mesmo erro do meu pai. Eu vou encontrar esse homem, porque ele falou uma palavra, ele tá me gorando, né? Parece que é isso, gorando, né? Então, no versículo 9, ele manda 50 soldados com o chefe desses 50 soldados. Então, foi o chefe de 50 junto com 50, né? Então, o que acontece? Eles foram lá, né? Atrás de Elias, né? Quando eles chegaram lá, os 50 mais um, né, que é o chefe mais os 50 soldados, quando eles chegaram lá, eles falaram para Elias: desce daí, que o rei quer ver você, né? O rei tá mandando você descer. Então, né, Elias vai e responde para eles, né? Deixa eu ler direitinho, porque Elias vai emendar com o que eles vão falar. Tem que ler direitinho, senão não vai dar pegada, né? Eles dizem assim, quando eles chegam lá: homem de Deus, o rei mandou você descer. Eles falam assim: homem de Deus, o rei mandou vocês descerem. E então Elias fala: se eu sou mesmo um homem de Deus, então que caia fogo do céu agora e mate todos vocês. E quando Elias falou isso, veio o fogo do céu e matou 51, né? E a gente pensa: ai, que horror, né? Como assim, né? A gente vai até falar sobre isso amanhã com Eliseu, né? Que a gente vai ver alguns jovens mortos, né? Crianças jovens, eu vou falar sobre isso amanhã, que são mortos. A gente fala: nossa, mas como assim ele orou já para matar? Por que matar aqueles homens? O que tem a ver isso, né? Parece aqui, pelo jeito que está sendo falado, que é num tom de deboche. Entende? Como se não fosse um Deus, ou não fosse um Deus tão importante, ou não fosse um Deus tão assim, sabe? Ou ele tá mentindo, que ele é de um Deus e não é de Deus nenhum, sabe? É nesse tom de deboche, é isso que parece, né? Ou um Deus, né? Esse Deus aí que não é nada, né? Porque a gente lembra que o reino, né, tava todo ali servindo a Baal, né? Tanto que Acasias está indo consultar quem? O Deus de Crom, Baal, Zebub, né? Em vez de consultar o Deus de Israel, tem que consultar outro Deus. Então, o que eles devem ter pensado? Esse Deus aí é um deusinho de nada, um deusinho bobinho, né? Então, se você é desse Deus aí, então desce, né? Homem de Deus, desse deusinho aí, né? Nesse sentido que parece que eles falam, né? Homem desse deusinho aí, desce que o rei tá mandando servir. Uau! E ele fala: então se eu sou homem de Deus mesmo, que caia fogo do céu e consuma vocês. E matou 51. Aí, quando chega essa notícia lá pro rei, o rei ficou indignado. Acasias falou: não, o quê? Desceu o fogo do céu e matou 51 soldados meus? Não, vai lá de novo. Aí ele manda mais 51. Manda mais 50 soldados e um chefe. Foram lá de novo, os 51. Quando esses 51 chegam, eles falam com mais deboche do que o primeiro. O segundo fala pior, porque o segundo manda ele descer logo. Ele acrescenta ainda, vai depressa, vem logo que o rei tem pressa. Ele fala nesse sentido ainda, né? Ele fala a mesma coisa que o primeiro, né? Homem de Deus, o rei tá mandando servir logo. Então ele ainda foi mais desaforado do que o primeiro. Então Elias vai e responde: se eu sou um homem de Deus, que desça fogo do céu e que mate vocês todos. E de novo desce fogo do céu e mata os 51. Aí no versículo 13, né, diz assim: que o rei, sabendo que a segunda remessa também foi destruída, né, a segunda leva também, né, foi acometida pelo fogo, né, sabendo disso, ele vai e manda uma terceira leva. Ele fala: não, você viu quanto que ele era irredutível, né, ele tinha um coração duro, né, ele não queria saber. Ele queria morrer na dureza do coração dele. E que morra, né? Quer morrer na dureza do coração, que morra. E ele estava nessa, queria morrer na dureza do coração dele. E então ele foi e mandou a terceira equipe. Na terceira equipe que ele mandou, né? Quando ele chegou lá, a terceira equipe, o terceiro capitão, os 51 soldados, 50 soldados e o capitão, esse chegou diferente. Quando ele chegou, ele se ajoelhou de frente para Elias. Aí ele ficou de joelhos de frente para Elias e começou a suplicar pela vida dele. E ele disse assim: homem de Deus, eu peço que a minha vida seja preciosa aos teus olhos. E também a vida desses 50 homens que estão comigo. Olha que diferença, né? Então primeiro ele chega falando: olha, por favor, não me mate. Eu sei que você pode. Não me mate. Eu sei que o seu Deus pode, não me mate. E não mate os 50 que tem comigo.
E eu sei que você é um homem de Deus, né? Ele já chega reconhecendo que ele sabe que ele é um homem de Deus. Então ele diz, porque fogo desceu do céu e matou as duas primeiras levas que vieram. Então agora eu te peço que a minha vida seja preciosa diante dos teus olhos. Aí quando ele falou isso, o anjo de Deus veio e disse a Elias, Elias, vai com ele. Vai com ele e não tenha medo. Você vê que Elias estava com medo, né? Do que iam fazer com ele, que iam matar ele, ia ter uma morte. Gente, a morte, se Elias fosse pego por eles, a morte de Elias não ia ser bobeira, não. Ia ser aquelas torturas nível hard, né? Então ele tinha muito medo. E ele foi e estava meio com medo de ir, né? Aí então esse anjo fala, não, pode ir, não precisa ter medo não, né? E então Elias foi. Elias, com certeza ele deve ter continuado com medo, né? Mas ele foi com medo mesmo. Ele foi com medo mesmo e foi. Aí no versículo 16 diz, né? Que quando ele chegou lá, ele olhou para Acasias e falou para Acasias a mesma coisa. Por que você enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, o Deus de Ecrom? Por acaso não tem Deus aqui em Israel para vocês consultarem a ele? Por causa disso, Acasias, você não vai sair dessa cama e você vai morrer. Aí no versículo 17, né, diz que então Acasias morreu, né? Ai, meu Deus, esse Francisco, né? É cada coisa que acontece. Ele falou, eu não tenho medo de ameaça bíblica, não. Você não é a única a me ameaçar. É que cada um entende o que quer, né? É a pessoa quando tá naquele anseio de causar briga, né? Porque ele tá no anseio de causar briga, né? Ele queria causar aqui. E eu não entrei no embalo dele. Quando você quer causar briga, você escuta só o que convém. Porque eu disse pra ele, se ele estiver certo, nada vai acontecer comigo. Então, se ele acha que ele está tão certo aqui, então qual a preocupação dele com a ameaça? E não é uma ameaça minha, né? É uma ameaça do meu Deus. Meu Deus vai voltar e ele vai fazer o que ele disse que ele vai fazer, porque a palavra dele não volta vazia, né? Então, se ele não crê, que preocupação é essa que ele está, né? É fogo. Versículo 17, então, diz, assim, pois, morreu, conforme a palavra do Senhor que Elias havia falado. Então, ele não saiu mais daquela cama e ele morreu. Então, no lugar dele, quem foi que começou a reinar? Um homem chamado Jorão. Quem é Jorão? Jorão é irmão de Acasias, tá? Então, Jorão é irmão de Acasias, filho de Acabe e de Jezabel. Acasias, ele não teve filhos. Por isso que o filho dele não começou a reinar. Porque mesmo se fosse uma criancinha, a gente ia ver que podia reinar. A gente vai ver no reino de Judá, tem uma criança de 7, 8 anos que vai começar a reinar lá, né? Então, mesmo se fosse uma criancinha, ia poder reinar. Mas ele não tinha filho, Acasias. Então, por isso, o irmão dele, né, passou a reinar ali, o irmão dele chamado Jorão. Aí no versículo 18, finaliza a aula de hoje, glória a Deus, e diz que tudo mais que Acasias fez, né, por acaso, não está escrito no livro das crônicas do rei de Israel, né? Então a gente lembra, né, que esse livro de crônicas dos reis de Israel não é o livro de crônicas que tem na Bíblia, tá? Não é esse livro de crônicas que a gente conhece. É um livro que ficou perdido, a gente não tem esse livro de todos os reis, de tudo que eles fizeram, né? De todas as coisas que aconteceram ali no Reino Norte. A gente não tem esse livro, se perdeu ao longo do tempo, né? Tá bom? Então, amém. A gente termina aqui hoje a aula. Amanhã a gente vai falar sobre Elias sendo levado ao céu, né? E a manifestação clara de que Eliseu agora está no lugar de Elias, tá? Então, amém. Glória a Deus, gente. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Amém. Eu vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida, amém. Vou desconectar o Facebook, o Instagram, tá bom? O YouTube. Que Deus nos abençoe, nos guarde. E até amanhã, com a graça de Deus. Amém. No Meet, gente, vocês têm alguma dúvida?